Neemias capítulo 8. O livro de Neemias é um livro muito especial. Eu tenho uma relação com ele muito afetiva. Eu passei pelo livro de Neemias por mais de um ano estudando exclusivamente o livro de Neemias para servir a igreja numa série de mensagens em Neemias. E eu tenho uma relação muito especial com Neemias porque eu me identifico demais com ele. Pode parecer pretensioso isso, caramba, ele se identifica com um personagem bíblico tão importante quanto Neemias. Mas eu vou explicar para vocês por que isso não é pretensioso, muito pelo contrário. Eu me identifico com Neemias exatamente pelo esvaziamento do livro de Neemias, pelo esvaziamento místico, sobrenatural do livro de Neemias. É um livro tão ordinário, ele se parece tanto comigo, porque quando a gente vai para a Bíblia e vê histórias como a história de Davi, a maneira como ele foi chamado, o chamado sobrenatural de Davi, ele ali no campo cuidando das ovelhas do pai dele, e de repente tem aquele jantar lá, almoço, sei lá, em que o profeta chega para ungir um rei na família de Jessé, a família de Davi, do pai de Davi. E aí os irmãos de Davi passam tudo na frente do profeta, mas o profeta rejeita todos eles, E aí o profeta fala, não, tem que ter mais um aí. Aí vamos buscar Davi lá no campo de ovelhas. Quer dizer, gente, que chamado mais extraordinário é esse? Aí lá vem Davi lá do campo de ovelhas. Quando ele dá por si, ele já está ali no meio do povo, daquele jantar, de joelho dobrado, um chifre maior do mundo de antílope, cheio de óleo sendo derramado na cabeça dele, e ele fica todo lambuzado de óleo. A partir dali a vida dele muda completamente de um músico boêmio que ficava ali no campo cuidando das ovelhas do pai dele, servindo de maneira despretensiosa. Ele se transforma gradativamente em um poderoso rei que domina nações inteiras, e pelo meio do qual a bandeira de Israel nunca jamais na história balançou tão tremulante, tão gloriosa quanto no período e sob a responsabilidade do reinado de Davi. É muito majestoso olhar para a história de Davi, muito glorioso olhar para isso. A gente olha para a história de Moisés, pelo amor de Deus, o menino foi salvo dentro de um cesto. É uma história muito extraordinária, E aí depois disso a gente vê a maneira como ele foi criado no Egito, o chamado dele na sarça ardente. Gente, uma árvore que estava pegando fogo, mas que não se consumia no fogo. E uma voz saía de dentro dessa árvore e dizia, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra que você está é terra santa. Quão extraordinário é isso, quão místico é isso, quão glorioso é esse chamado de Moisés. E a partir daí Moisés vai e coisas incríveis acontecem. Vocês estão bem familiarizados com isso. Por exemplo, um mar se abre ao meio, por meio do ministério de Moisés. Então veja que extraordinário é esse ministério, esse chamado de Moisés. A gente olha para a Bíblia também, a gente encontra chamados como o de Elias, que chamou a Eliseu, jogou a capa. Eliseu estava ali cuidando dos bois do pai dele, e Elias jogou a capa por cima dele, e aí toda aquela coisa aconteceu, aquele chamado extraordinário, místico, aquela voz. Tem gente que é chamado por meio de anjo, Gideão, por exemplo, é chamado de uma forma bem misteriosa enquanto ele está ali trabalhando escondidinho no canto dele. São coisas gloriosas que acontecem com esses personagens, que faz a gente se sentir uma formiguinha diante da realidade histórica deles, A gente se sente assim extremamente inferiores, E nós de fato somos muito inferiores à realidade que cada um desses aqui vivenciou. O próprio Paulo no Novo Testamento, Imagina que chamado glorioso, gente. Ele está ali em cima do cavalo, a luz aparece, Jesus visita Paulo, e Paulo cai no chão, E aquele guerreiro cheio de sabedoria, cheio de conhecimento, que julgava saber conhecer todas as coisas, agora está no chão, cego, perdido, absolutamente esvaziado das suas premissas, e tem que reconstruir toda a sua existência por meio daquele chamado. Uma voz brada do meio daquela luz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Gente, que chamado glorioso, e quão distante nós estamos disso. Às vezes a gente olha tanto para essas histórias bíblicas que a gente fica esperando alguma coisa nesse nível acontecer para que a gente se sinta chamado por Deus. Afinal de contas, olha como é que essa galera era chamada. Vocês entendem? E é por isso que eu gosto de Neemias, porque o chamado de Neemias é ordinário. O livro de Neemias é ordinário. Por exemplo, você sabia que em todos os capítulos de Neemias você não vai encontrar nenhuma vez um verso que se pareça com esse aqui? E disse Deus a Neemias. É a minha vida, gente. A minha vida também é assim, extremamente ordinária.
Eu lido com questões ordinárias o tempo inteiro. Eu não lido com uma sarça ardendo, como foi o caso de Moisés. Então se parece muito comigo. Eu acho que se parece com a maioria de nós. Ou algum de vocês já viu uma sarça ardendo, uma voz de um anjo, o céu abriu e você... Enfim, você não vai encontrar no livro de Neemias em nenhum momento: e disse um anjo a Neemias. Não vai, é um livro extremamente ordinário. Imagina você, o senhor Neemias, subindo no palco dos 66 livros para apresentar a sua história, depois de Moisés descer daquele palco ovacionado pelos milagres incríveis que aconteceram por meio dele. Imagine o senhor Neemias subir nesse mesmo palco, no qual subiram todos os profetas, falando sobre as maravilhas do seu chamado, a maneira incrível como eles foram alcançados pelo Senhor. Imagine esse senhor Neemias modestamente subindo nesse palco e dizendo: bem, a minha história, eu trabalhava no palácio do rei. Numa conversa com meu irmão que estava vindo de Jerusalém, eu gosto muito de Jerusalém, minha pátria, sempre sonhei em ir a Jerusalém. Eu perguntei ao meu irmão, como é que vai Jerusalém? Porque já há quase 100 anos que Jerusalém estava sendo revisitada pelos judeus. A primeira companhia que saiu do cativeiro babilônico em retorno a Jerusalém com Zorobabel já havia feito esse retorno a Jerusalém há quase 100 anos. 13 anos antes de Neemias, uma segunda companhia tinha saído para Jerusalém, a companhia de Esdras, para edificar o templo. Então Neemias tinha expectativas de que Jerusalém estivesse ok, de que Jerusalém estivesse reedificada, Jerusalém estivesse, pronta para desenvolver a vida e os costumes judaicos mais uma vez, botar adiante a vida, né? E Neemias, servindo um chazinho ali da tarde para o seu irmão: ô meu irmão Ananias, você está aqui visitando, poxa, me conta a notícia de Jerusalém, como é que está Jerusalém? Será que os rios já estão limpos? A feira livre está aberta, as pessoas estão cantando na feira, as pessoas estão indo ao templo, tem felicidade em Jerusalém? Meu irmão, como é que está a nossa cidade amada? Como é que está a nossa pátria? E a resposta do irmão de Neemias é trágica. Ele fala: Neemias, queria eu te dizer que vai tudo bem, mas Neemias, a cidade está num caos, uma desgraça, tragédia. Neemias, os muros estão no chão, as portas estão queimadas, está tudo um caos. E aí Neemias chora, se coloca de joelhos e chora, e fala: Senhor, alguém tem que fazer alguma coisa. Eu acho que eu vou. Se levanta e vai. Desse jeito. Meus irmãos, a gente perde a oportunidade de exercer o nosso chamado diante de Deus, da nossa comunidade, da nossa igreja, da nossa família, quando a gente pensa que chamados são aqueles que escutam anjos falando alguma coisa, que chamados para a obra são aqueles que veem um relâmpago cair do céu. A gente pensa: não, eu não sou chamado, eu sou... Mas Neemias considerou que a má notícia acerca dos muros à sua volta era um glorioso chamado de Deus, para que ele se pusesse de pé e trabalhasse pelo seu povo. Portanto, um anjo ainda não falou com você, né? Eu acho. Você ainda não teve nenhum grande sonho ou uma grande visão, nenhum profeta chegou na sua casa e te ungiu com um chifre de antílope ainda. Ok. Isso não significa que você não possa estar sendo chamado hoje por Deus. Eu quero que você considere, enquanto a gente conversa aqui, considere a realidade ordinária à sua volta. Como é que está a sua família? Como é que vai os muros da sua família? Como é que vai os muros da sua igreja local? Da sua situação emocional? Como é que vai a sua cidade, Caruaru? Como é que vai? Me responda aí. Vá pensando aí na sua cabeça, como é que vai? Se a resposta for: olha, Marco, não vai muito bem, os muros estão ruídos, as portas queimadas, e está difícil. Se a resposta for essa, será que hoje não é a noite de você chorar, se levantar e fazer alguma coisa? Sem que anjo nenhum precise dizer nada. Será que essa realidade primeira em sua volta já não lhe serviria como um chamado de Deus, como serviu a Neemias? Você está vendo como o livro de Neemias é especial? Ele motiva gente que é gente como a gente.
a acreditar que Deus usa gente, que é gente, como a gente, para fazer coisas extraordinárias. A obra de Neemias era uma obra extremamente ordinária. Neemias não se levantou para profetizar, Neemias não se levantou para fazer qualquer tipo de obra mística, misteriosa, grandiosa, miraculosa. Neemias se levantou para fazer um muro. Existe coisa mais ordinária do que construir tijolo, cimento, lidar com isso. A obra de Neemias era lidar diariamente com questões ordinárias. Você aí, vamos cuidar dos entulhos, vamos tirar os entulhos daqui. A equipe da marcenaria lá, vamos talhar madeira, vamos fazer isso, aquilo, outro. Vamos construir um muro na ala norte, outro na ala sul, vamos mas veja, enquanto ele fazia essa obra extremamente ordinária, talvez ele não soubesse, mas hoje, com a percepção mais ampla das escrituras, a gente pode ter certeza disso, que essa obra extremamente ordinária de Neemias estava servindo ao propósito eterno de Deus. A obra de trazer para o mundo o Filho amado, sabe? Dentro desses muros que Neemias estava construindo, os pés do Cristo pisariam. Neemias estava preparando a arca que abarcaria Jesus. Neemias estava servindo ao propósito da chegada do Messias. Talvez ele nem soubesse disso. Ele pensou que o trabalho dele era só fazer tijolo de cimento. Neemias, você não sabe o tanto que você está cooperando para a vinda do Messias. Neemias, o quê? Eu só estou fazendo tijolo de cimento aqui. Não, Neemias, você está preparando a vinda do Filho amado, no qual todas as nações da terra serão chamadas. O seu trabalho pode parecer bem ordinário. Eu trabalho com direito. Eu trabalho com arquitetura. Eu trabalho na minha casa, eu sou dona de casa. Que é trabalho mais ordinário do que o trabalho de dona de casa? Criar os filhos, cuidar do marido, manter a casa. Que é trabalho mais ordinário do que esse? Meu querido, minha querida, existe muita glória neste trabalho ordinário. Se você entender a sua vida como parte de uma história maior, como parte da história do Evangelho, o que você está fazendo em sua casa, cuidando dos seus filhos e do seu marido, não é outra coisa senão cooperando com esta obra do Evangelho nas nações. Quando você edifica o seu lar, cria os seus filhos, instrui a sua família, você está lançando para o mundo o Evangelho. Você está testemunhando para o mundo o Evangelho de Jesus Cristo. E o trabalho de Neemias é concluído no capítulo 6. No capítulo 7 nós temos uma lista daqueles que participaram. E no capítulo 8 o trabalho de Deus começa. O trabalho de Neemias acaba rapidinho, mas o trabalho de Deus explode no capítulo 8 de maneira sobrenatural. Uma vez os muros construídos, por meio de Esdras, o sacerdote que estava ao lado de Neemias, um avivamento explode no meio do povo, por meio de uma obra absolutamente ordinária. Algo extraordinário acontece. E olha como é que o texto começa no capítulo 8. Chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas. Meus irmãos, eles estavam muito felizes, porque finalmente os muros estavam reedificados, as portas estavam no lugar, os inimigos que assediavam eles, que extorquiam eles, que faziam ameaças contra eles, estavam agora para além dos muros, eles estavam em segurança, eles podiam novamente repensar a sua sociedade, eles podiam trabalhar para o desenvolvimento da sua sociedade. Meus irmãos, uma grande obra Deus havia feito por meio de Neemias ao construir aqueles muros, e o povo estava muito feliz, muito feliz. Esse era o dia da primeira reunião solene, depois dos muros erguidos. O que você faria nesse dia D? Qual seriam as suas ideias para a comemoração do dia D? O povo se juntou como um só povo e trouxe para Esdras um só desejo. Qual foi o desejo do povo quando o povo viu que estavam prontos os muros e que Deus os havia colocado em segurança novamente em Jerusalém? Diante da porta das águas, e disseram a Esdras, como um só homem disseram a Esdras, o escriba, que ele trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Meus irmãos, no dia D, quando o povo se juntou para comemorar o fato de estarem novamente em segurança dentro dos muros, eles não foram até o sacerdote pedir: sacerdote, uma vez que a gente vai fazer aqui uma comemoração, eu estava pensando, a gente podia, dança, vamos encher essa festa de dança?
Vamos colocar uns grupos de dança aí para dançar. E o povo era bem dançante. O povo de Jerusalém tinha suas danças típicas e eles eram muito festeiros, né? Mas a ideia não foi trazer as danças, em primeiro lugar, de volta. Não foi. E fazia muito tempo que eles não dançavam juntos naquela pátria ali, né? O Esdras, vamos fazer o seguinte: vamos pensar em uma dinâmica bem legal, para quebrar o gelo, a tensão está grande, todo mundo sofreu por tantos anos, por tanta opressão, vamos quebrar o gelo? Hein? Quebrar o gelo, vamos fazer uma dinâmicazinha, um teatro, vamos fazer um teatro, vamos fazer uma coisa assim diferente. Ninguém chegou para Esdras para dizer assim: Esdras, vamos começar a vida do zero agora? Traz aí uma boa ideia. Traga uma boa ideia, um pensamento positivo para a gente, traz uma filosofia nova de vida e vamos caminhar adiante, Esdras. Não foi isso que o povo pediu a Esdras. O povo sabia que o que havia tirado eles da segurança de Jerusalém, a razão pela qual eles foram saqueados pelos seus inimigos e levados cativos no cativeiro, foi a perda dos valores das Escrituras. O povo sabia que o que havia sido decisivo para o seu aprisionamento na mão de seus inimigos, era o fato de terem se distanciado deliberadamente da vontade, dos preceitos de Deus. Agora, tantos séculos depois, uma vez que voltam em segurança para Jerusalém, o que eles pedem para Esdras é: Esdras, pelo amor de Deus, traga-nos o livro da lei. Esdras, nós não queremos outra coisa. Não traz dinâmica, Esdras. Não traz musiquinha, não traz festinha, nem sorvetada. Esdras, a gente está desesperado pelo livro da lei. É caso de vida ou morte, Esdras. Se nós não nos atentarmos à lei de Deus, da qual estamos afastados há tanto tempo, Esdras, esses muros não durarão muito tempo. E nós novamente seremos entregues aos nossos inimigos. Nós precisamos do livro da lei de Deus. E aí o texto continua: assim Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e perante todos que podiam. O que está escrito aí na tua Bíblia? Entender. Ali está projetado também, né? Todos que podiam entender. A palavra entender é a palavra-chave dessa primeira seção do texto. Entender. Meus irmãos, um púlpito avivado, como o púlpito de Neemias capítulo 8, uma igreja avivada, como a igreja de Neemias capítulo 8, é uma igreja que entende o livro da lei, que entende. Veja aí, por exemplo, no verso seguinte, no verso 2 ele fala sobre entendimento, né? Tanto de homens, de mulheres, e perante todos os que podiam entender, os que ouviam no primeiro dia do 7º mês. Olha no verso 3: leu nela de frente para a praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Isso configura 6 horas de leitura e exposição da lei de Deus. Meus irmãos, 6 horas. Vocês não me aguentariam aqui por 1h30. Talvez eu não aguentasse também. Mas esse povo estava ali por 6 horas de pé, ao ar livre, ouvindo com olhos vidrados e ouvidos atentos a lei de Deus que Esdras lia e expunha. Perante homens, mulheres e os que podiam entender novamente, no verso 3, os que podiam entender, isso aparece novamente. Pule para o verso 8. Leram no livro da lei de Deus, esclarecendo-a e explicando o sentido, de modo que o povo pudesse entender o que se lia. Veja, por exemplo, o verso 12. Então, 12, deixa eu ver aqui. Verso 12 mesmo. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a celebrar com grande alegria, porque agora entendiam as palavras que lhes foram comunicadas. Meus irmãos, o que é uma igreja avivada? O que é uma igreja saudável? O que é uma igreja que tem no seu DNA as características de uma igreja de Neemias capítulo 8? O que é uma igreja saudável? Ora, meus irmãos, não é outra senão uma igreja que entende.
A lei de Deus. Por muito tempo a gente pensou por aí que avivamento tem a ver com mistério. Olha que loucura. Era mais ou menos assim: você ia para um culto avivado, e no final do culto a pessoa falava assim: meu Deus, que culto avivado, esse culto foi maravilhoso, meu Deus, que avivamento a gente experimentou. E aí você perguntava: foi um culto avivado? E a pessoa: demais, olha como é que está minha maquiagem, olha meu cabelo, né? Eram as evidências de um avivamento. E aí você perguntava assim: mas peraí, por que o culto foi avivado? Me explique, me dê as razões desse avivamento. E a pessoa respondia: olha, irmão, eu não sei, é mistério. É mistério. Avivamento tinha conotação para a gente, ainda tem até hoje, de bagunça. Para a maioria das pessoas é uma histeria coletiva. Um culto avivado é um culto que você começa com o cabelo no lugar, mas no final, meu amigo, só Deus sabe como é que vai terminar. Onde é que as cadeiras vão estar, quantas horas o Ministério Global vai cantar a mesma frase: Yeshua, Yeshua, até você entrar num transe e virar o Doutor Estranho fazendo assim, aqueles negócios. Gente, para as pessoas, avivamento tem a ver com isso, com a perda da razão. Eu vou cantando até minha razão ficar amortecida e as minhas emoções aflorarem, e eu já não sabia mais nem onde eu estou, quem eu sou, para onde eu vou. Aí agora eu estou sendo avivado, né? Mas olhe para o texto de Neemias. Avivamento, segundo Neemias, é um povo que se coloca diante da lei de Deus por horas sem se cansar, e depois está no final celebrando o fato de terem finalmente entendido. É um povo que, assim como o povo do século XVI, na idade medieval, estava afastado das escrituras. As escrituras não eram na língua do povo mais. O povo tinha voltado do cativeiro babilônico, as escrituras estavam escritas em hebraico, o povo já não falava mais hebraico. O hebraico tinha sido misturado com as línguas dos seus dominantes e se transformou num aramaico. O povo falava aramaico, a Bíblia era em hebraico. Ninguém sabia mais o que Deus havia dito sobre o que deveria ser a verdade ou não, como deveria ser o comportamento do povo ou não, qual era a vontade. Ninguém sabia, estavam todos no escuro. Mas Esdras se levantou e Esdras lia em hebraico. Levitas estavam espalhados no meio do povo, que traduziam simultaneamente para o aramaico. Esdras dava um período de tempo, as pessoas faziam perguntas para os levitas devolviam para Esdras, Esdras respondia as perguntas, continuava a leitura, e essa mesma coisa rodava e repetia por 6 horas consecutivas. Avivamento, segundo Neemias, é um povo que celebra o fato de ter finalmente acesso à vontade clara de Deus. Não só para Neemias. Veja qual é o maior avivamento da história. Qual é o maior avivamento da história, gente? O terceiro CD do no trono, não é verdade? Não, brincadeira. É porque deu errado na minha piada. Acontece com muita frequência comigo. Qual o maior avivamento da história? O maior avivamento da história chama-se Jesus. É o menino que nos nasceu e o filho que se nos deu. Porque em Jesus, meus irmãos, homens de todas as tribos, línguas, povos, raça e nação, de todas as gerações, em Jesus, homens de todos os povos e de todos os tempos, foram vivificados. Mortos saíram da sua escuridão e foram para a luz da vida eterna em Jesus. Não existe um avivamento superior a esse. E o que João fala sobre esse avivamento? O avivamento de Jesus. Como é que João caracteriza o avivamento de Jesus? O menino que se nos deu, o menino que chegou até nós. Como que João caracteriza ele? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em outras palavras, o mistério que era Deus foi interpretado por meio da vida de Cristo entre nós. E nós vimos o que não víamos antes. Nós vimos a glória de Deus na pessoa da palavra. E vale também para o avivamento de Atos dos Apóstolos, depois de Cristo, quando Pedro se levanta e prega para mais de 3 mil, mais de 3 mil se convertem e são batizados. Lucas está registrando essa história em Atos, ele está escrevendo. E o que Lucas fala imediatamente depois de testemunhar o avivamento, o batismo daquelas pessoas? O que ele fala imediatamente depois disso? E perseveravam na doutrina. Avivamento, meus amigos, é quando você sabe que está no culto avivado, quando no final do culto você está saindo por aquelas portas assim, ó, caramba, que culto avivado. E alguém passa e fala assim: foi avivado por quê? Aí você responde: olha, eu não sei explicar em tão boas palavras não, como
como pregador que estava ali dentro, não. Mas uma coisa eu posso te dizer: eu era cego e agora eu vejo. Amém. Avivamento é poder dar razão da sua fé. Avivamento é ver e não ser confundido. Avivamento é o contrário de confusão, é clareamento. Um púlpito avivado é um púlpito que clareia, é um púlpito que valoriza as escrituras e que lida com isso como algo urgente, como Esdras lidou. Olha só, no verso 3, né? Deixa eu ver aqui, verso 4 na verdade. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que tinha sido feito para este fim. Meus irmãos, a impressão que eu tenho quando eu leio esse verso é que enquanto Neemias estava ali, com tijolo, cimento, preparando, Esdras chegou assim, viu aquela cena, aquele movimento acontecendo, toda aquela movimentação de gente empenhada na construção dos muros. Esdras olhou para aquilo e falou assim: epa, vai dar certo agora, os muros vão se levantar, e eu já sei o que esse povo vai precisar quando esses muros estiverem de pé. Vão precisar das escrituras. E Esdras falou assim: vem cá, menino, separou 3, 4, 5, vem cá, vamos ali. Não, mas tem que ajudar o muro, deixa a galera no muro aí, vem cá, a gente vai fazer um púlpito. Um púlpito. A impressão que eu tenho é que enquanto o Neemias está lá fora, batalhando na madeira, no cimento, não sei, nas coisas de construção de muro, Esdras está dentro de uma marcenaria construindo um púlpito, que não era um púlpitozinho desse aqui não, gente, era um púlpito enorme, que ficava ele, e olha o tanto de gente no verso 4, que estava no púlpito também. Estava em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Semá, quem está grávida aí, Anaías, Urias, Ilquias, Maes, aleluia, e à sua esquerda, Padaías, Misael, Melquias, Assum, aleluia, Zacarias e Mesulão. Mas é gente, cada um do nome mais exótico do mundo, né? E aí, todo mundo ali naquele púlpito. A impressão que eu tenho é que Esdras sabia do que o povo ia pedir. Esdras meio que previu, falou assim: epa, esse muro vai levantar, esse povo vai vir atrás do sacerdote, vamos querer o livro da lei, e vamos preparar. E Esdras se preparou. É como se, imagina se fosse uma cena de filme assim, aqueles momentos de filme que passa só cena muda e uma música fica tocando de fundo enquanto os acontecimentos vão acontecendo. Imagina, e mostra a cena de Neemias com a galera no muro, e mostra a cena de Esdras lá dentro da marcenaria fazendo púlpito, e mostra a cena de Neemias carregando entulho, fazendo porta, botando as coisas no lugar. Mostra a cena de Esdras com o livro da lei na mão, de joelhos, orando, pedindo ao Senhor graça para entender qual texto falar, como falar, o que explicar. E mostra a cena de Neemias lá fora, e mostra a cena de Esdras aqui dentro preparando a mensagem, e no final está tudo pronto. E aí Esdras está só assim, dando de dor, de sonso, todo sonso. Aí o povo chega e fala assim: Esdras, a gente precisa do livro da lei de Deus. Esdras só faz assim, bora. Aí lá vem, bota o púlpito na hora, já sobe lá e fala assim: eu sabia que vocês iam pedir e eu estou pronto. Eu estou pronto. Meus irmãos, como isso nos confronta? A maneira como Esdras lidava com a urgência da pregação e com a responsabilidade da pregação. Será que foi só eu aqui nesse ambiente que já viu mais de uma vez pastores sendo pegos de surpresa? Pastor está aqui, vem cá, pastor, dá uma palavra. Pastor só: bom, meus irmãos, eu fui pego de surpresa. Ora, se você foi pego de surpresa, meu querido, saia daí. Pastores que não foram pegos de surpresa é que não trabalharam mesmo, sabiam o que pregar naquela noite, e chega e fala assim: não, mas lá eu abro a Bíblia, leio um verso e falo qualquer coisa. E começa: bem, meus irmãos, essa semana eu visitei irmã fulaninha, rapaz, muito engraçada ela. E começa a contar casos de irmã fulaninha. E meus irmãos, outra coisa também, semana passada, não sei o que, vocês viram que saiu no jornal, que não sei o que lá. Meus irmãos, nada disso vai alterar a realidade espiritual das pessoas que estão diante daquele púlpito. E aí no final o pastor fala assim: bom, a hora avançou, para não ficar só nas minhas palavras, vou ler aqui um texto. Por muitos anos fostes pacientes com eles e testemunhastes contra eles pelo teu espírito por intermédio dos teus profetas. Bom, eu não sei com quem o senhor está falando aqui, mas Deus está falando com alguém. Vamos orar e encerrar esse culto. Gente, isso é um absurdo, porque veja bem, eu tenho 2 filhos. Se um filho meu, e eu acho que você me compreende absolutamente nesse momento, se um filho meu ou seu apresenta problemas seríssimos, gravíssimos de coração, e está prestes a morrer por algum problema sério no coração, e você o leva a um cardiologista que lhe indicaram: olha, esse é o melhor cardiologista do mundo, todo mundo
vai lá nesse cardiologista. E se você leva o seu filho e coloca ele no consultório daquele cardiologista, e o doutor olha para o seu filho, olha para os exames e fala assim: cara, eu fui pego de surpresa. Eu realmente não sei nem o que falar para você aqui. Se isso acontece, você mais do que depressa pega o seu filho pelo braço e leva para outro médico que saiba o que está fazendo, que não seja pego de surpresa, que lide com uma vida, entendendo o real valor daquela vida. Ora, meus irmãos, porque a gente é tão ágil para salvar a carne dos nossos filhos, e a gente não pensa duas vezes em entregá-los a pastores que estão absolutamente descomprometidos com a urgente necessidade da pregação do Evangelho para a salvação das nossas almas. O que vale mais, o corpo ou a alma? Eu preciso asseverar essa questão, concluindo essa analogia, dizendo o seguinte para vocês: eu prefiro o meu filho nas mãos de um médico negligente, que pode inclusive levá-lo à morte, do que o meu filho nas mãos de um pastor negligente. Porque se meu filho morre nas mãos de um médico negligente, o que é a morte para um cristão, se não a continuidade de uma existência eterna com Deus? Mas se meu filho padece, e ele pode morrer bem cedo na mão desse médico, com certeza vai doer, mas pense comigo, eu prefiro isso do que meu filho viver 80 anos de idade na mão de bons médicos, mas na mão de um péssimo pastor e um péssimo pregador. Meu filho vai viver com saúde até o final da sua vida, mas vai morrer e vai ter uma eternidade inteira afastado de Deus. O que vale mais? O que vale mais? Pregação é coisa séria. Se você é um jovem aspirante ao púlpito e deseja pregar, o meu conselho para você é: fuja do púlpito, porque é sério. O púlpito é mais sério do que câncer. Fuja enquanto você tiver forças para fugir, porque se Deus te levantou realmente para o ministério da pregação, para o púlpito, você não conseguirá fugir. Mas se Deus não te levantou, fugir é bom, porque você sai dessa responsabilidade que não lhe pertence. Foi Martin Lloyd Jones que disse: o púlpito é para aqueles que não conseguem fugir dele. Eu mesmo tenho tentado fugir há muitos anos, mas os meus esforços estão sendo todos em vão. Então que o Senhor tenha misericórdia da minha alma, porque o que eu estou fazendo aqui nessa noite é mais sério do que qualquer médico, qualquer procedimento médico que você um dia possa fazer. Eu estou lidando com a eternidade de vocês aqui, e com a minha também, em consequência. Esdras sabia disso. Por isso, no dia que disseram Esdras a lei, ele disse: eu estou pronto. Leia aí comigo o resultado dessa leitura do livro da lei. O que isso causou no povo? No verso 9: então Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, pois todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Meus irmãos, o resultado da exposição ao Evangelho é o choro. Você quer saber se você tem ouvido o Evangelho de verdade, ou tem ouvido outra coisa que não é o Evangelho? Qual a leitura que você faz de si mesmo? A resposta a essa pergunta vai identificar um pouco se você tem sido exposto ao Evangelho ou sido exposto a falsos evangelhos. Porque quando o Evangelho verdadeiro é exposto diante de nós, a lei de Deus é colocada como referência.
O padrão de Deus é levantado como referência. E quando o padrão de Deus é levantado como referência, os seres humanos caem ao chão e pedem misericórdia, porque todos nós estamos aquém do padrão de Deus. E essa foi a conclusão óbvia que esse povo chegou. O povo estava dizendo assim: gente, a gente precisa estar de acordo com a lei de Deus. Os nossos pais foram jogados para fora desses muros porque não estavam em conformidade com a lei de Deus. Então, a lei de Deus, por favor, Esdras, a lei de Deus, para a gente não perecer como os nossos pais. Aí elas falaram assim: pois não, agora. E levantou o padrão da lei de Deus diante deles. E quando Esdras fez isso, eles olharam para si e falaram assim: vai dar errado de novo. Nós vamos perecer como os nossos pais pereceram. Veja, Deus está falando para a gente não se misturar. E nós todos aqui estamos casados com outras nações, mais misturado impossível. Veja, Deus está falando aí sobre guardar sábado, sobre adorar a sua lei, sobre venerar, sobre mandamentos, sobre liturgia, sobre culto. E nós estamos aqui aquém de tudo isso. Acabou para a gente. Acabou para a gente. Uma realidade, uma consciência de pecado desceu sobre a mente daquele povo tão fortemente, que aquele povo não tinha outra opção senão chorar. O Evangelho causa isso mesmo. Quando o padrão de Deus foi levantado dentro de Pedro naquele barco, Pedro se jogou ao chão e disse: retira-te de mim, porque eu sou pecador. Senhor Jesus, seja lá quem for o Senhor, você entrou no barco errado. Vá procurar outra pessoa, porque eu estou aquém desse padrão. Quando o padrão de Deus foi levantado diante de Isaías, Isaías disse: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios e habito no meio de homens de impuros lábios. Quando o padrão de Deus foi levantado diante de Paulo, Paulo disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Qual é o tipo de evangelho que você está sendo exposto? É aquele que no final você sai pelas portas dizendo: eita, eu valo mais que hoje eu fiz mesmo, viu? Meu valor é incrível, eu valo demais, eu sou precioso. Esse é o evangelho que você está sendo exposto? O evangelho que te leva a venerar e a exaltar ainda mais a qualidade do seu próprio ser. Porque se for, meu irmão, fuja, a sua alma está em perigo. Mas a frase de Paulo não termina aqui: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí ele continua a frase dizendo: mas graças a Deus por Cristo Jesus. O evangelho precioso de Cristo Jesus, a verdade do evangelho é essa. Nós não conseguimos alcançar os seus méritos, o seu padrão, nós não conseguimos. Mas graças a Deus, foi isso que Jesus falou aos seus discípulos. Falou: então quem consegue, Senhor? O padrão é alto demais. E o que Jesus falou para os seus discípulos? Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. É precisamente isso que está acontecendo em Neemias 8. O povo falou assim: nós não podemos, nós não conseguimos alcançar esse padrão. E cai no choro. Neemias se levanta junto com Esdras e fala assim: ei, não é para chorar, enxuguem as lágrimas, porque esse dia é do Senhor. Não, olha, se dependesse de nós, parece que eu estou vendo Neemias dizer isso. Se dependesse de nós para entrar em conformidade com esse padrão aqui, eu diria a vocês: continuem chorando até ressecarem os seus corpos, até desidratarem os seus corpos, continuem chorando até a morte. Mas, meus irmãos, veja ao seu redor, quem foi que nos trouxe até aqui? Foi o Senhor que prometeu aos nossos pais que nos traria de volta. Quem foi que construiu esses muros aqui? Nós não tínhamos força, nem estrutura, nem finanças, mas olha, estão prontos os muros. Quem fez isso? O Senhor fez isso. Ora, o padrão é alto demais do que temos para nosso desafio adiante. Olhem, é o Senhor que faz. Esse não é o dia que você faz, esse não é o
evangelho que você faz, esse é o dia que o Senhor faz, esse é o evangelho que o Senhor faz. Portanto, alegrem-se, alegrem-se. Portanto, se juntem com Paulo, embora vocês nem saibam que ele vai existir ainda adiante. Mas povo de Israel, juntem-se com Paulo e digam: miserável homens que somos, mas graças a Deus. O verdadeiro evangelho, ele humilha o homem como nada mais na terra pode humilhar. E o verdadeiro evangelho exalta a Deus como numa altura em que nenhum outro nome é capaz de alcançar. Diante de qual evangelho você tem sido exposto ultimamente? Graças a Deus por Cristo Jesus. E caminhando para o fim, veja aí, ele disse-lhes: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Essa frase é maravilhosa, né? A alegria do Senhor é a nossa força. O que isso significa? Significa que talvez estejamos com muitas razões para chorar. A gente tem inúmeras razões para chorar. Inúmeras razões para chorar. Mas, meus irmãos, quando nós estamos na vontade de Deus, quando nós estamos dentro do plano de Deus, embora a vida esteja bem apertada, a gente sabe que Deus está feliz. E se Deus está feliz, se Deus está alegre, isso é suficiente para que a gente ande mais uma milha. O evangelho é um evangelho de sacrifício. A coisa do, cara, eu vou diminuir isso bem muito, assim, vou minimizar essa grandiosidade que eu estou tentando expressar, dando um exemplo bem mínimo diante dessa grandiosidade. Quando a gente vai no cinema, eu e minha esposa, ela geralmente escolhe um filme que eu não me agradaria, que eu não escolheria. Eu acho que cinema é lugar de você aproveitar tudo que o cinema pode oferecer para você. Então, quanto mais explosão o filme tiver, quanto mais, explosão, e é só isso mesmo, que na verdade que eu espero num filme no cinema, é explosão. Mas eu acho que está valendo a pena pagar aquele som daquele tamanho, entendeu? E aí a minha esposa não, ela quer assistir uma coisa tranquila, ela quer assistir um draminha, ela quer assistir um romancezinho, uma culpa das estrelas de não sei quem, entendeu? Ela quer isso, ela quer ir pro cinema pra chorar. Eu digo: filha, vem cá que eu te conto uma história, você chora, meu amor. Né? Então, mas olha só, gente, a gente no casamento a gente sabe o que é isso. A gente sabe o que é, velho, eu vou assistir para fazer ela feliz. Para fazer ela feliz. Se ela estiver feliz naquele cinema, dando risadinha e enxugando lágrimas, nossa, eu olho para ela e fico muito satisfeito. Eu estou achando que também o dinheiro está indo na lata do lixo. Eu tenho inúmeras razões para ficar com raiva, para me entristecer. Mas ela está feliz, cara. Isso me basta. É exatamente isso que esse versículo diz. Às vezes estar na vontade de Deus é estar na sala que você não escolheria estar. Mas quando você olha e Deus está feliz, isso é suficiente para você continuar. Não era fácil para aquele povo viver aquela realidade. Não era fácil. Mas o que Neemias diz é: vocês estão aí cheios de tristeza, né? Mas Deus hoje está feliz. E por que Deus hoje está feliz? Porque Ele cumpriu finalmente a sua promessa de que nos traria de volta. Ele está feliz em cumprir a sua promessa. E se Ele está feliz, isso deve nos fortalecer para continuar. A alegria do Senhor é a nossa força. A gente às vezes fala essa frase para obrigar as pessoas a estarem sorrindo o tempo inteiro. A alegria do Senhor é a sua força. Vamos lá, gente. Quem está feliz nessa noite? Quem está feliz nessa noite? É um negócio, né? É uma coisa, um negócio para estar feliz, né, gente? O povo gosta de estar feliz. Olha, eu vou libertar você nessa noite, dessa opressão. Você não precisa estar sorridente todas as vezes que vier para a igreja. Fique à vontade. Você não precisa estar sorrindo feito um adolescente besta que ganhou uma ida a qualquer lugar aí, uma viagemzinha legal. Você não precisa estar abobalhado, não.
Mas eu posso te garantir uma coisa: todas as vezes que você entrar nesta casa e estiver diante do Evangelho do Senhor, lembre-se, Deus está profundamente satisfeito nisso, porque isso é o cumprimento da promessa dele, de que todas as nações viriam para ouvir do seu Evangelho. E se Deus está satisfeito com isso, você pode estar sofrendo bastante, mas você vai ter força para continuar. Você não precisa estar sorrindo sempre, mas você sempre terá forças para ir adiante, sempre. E por último, nós vamos para os últimos versos do texto. O que um púlpito saudável, o que um púlpito avivado promove na igreja? Em último lugar, de acordo com esse texto, veja no verso 13: no dia seguinte se ajuntaram os cabeças de famílias de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, na presença de Esdras, o escriba, para atentarem mais nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, e que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí a região montanhosa e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiras, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Então o povo se juntou a Esdras. Esdras, lê mais um pouquinho aí, vamos ver o que está escrito nessa lei de Deus aí. E aí chegaram no ponto onde Deus havia dado uma ordem ao seu povo de festejar a festa dos tabernáculos, e havia descrito assim, minuciosamente, como deveria ser festejada esta celebração dos tabernáculos. E quando eles olharam, o calendário batia, eles estavam às vésperas dessa festa. E aí o que eles disseram quando eles descobriram que estavam às vésperas dessa festa? Veja no próximo verso. Assim o povo se reuniu e entendeu que não haveria tempo para cumprir esta vontade de Deus, porque descobriram em cima da hora. Então se organizaram para que nos próximos anos eles pudessem celebrar a tal festa. Na minha versão está assim, e a sua? Não? Ok. Não. O povo saiu doido para obedecer à vontade de Deus. Por mais que isso lhes custasse, fazer tudo em cima da hora. Você sabe que está diante de um púlpito saudável, você sabe que está diante de um evangelho verdadeiro, quando o seu coração não mede esforços para obedecer às prescrições das Sagradas Escrituras, por mínimas que elas sejam. Um povo avivado é um povo que obedece. Porque até aqui em tudo que eu falei, você pode concluir o seguinte: Marco, então é assim, né? Deus faz, né? E a gente, de boa, o evangelho é o evangelho que Deus faz, e a gente não precisa fazer nada. A gente vai errar mesmo, a gente está sempre aquém do padrão. Não, meus irmãos, essa compreensão está equivocada. O evangelho não acaba aqui. O evangelho vai mais adiante e diz: Deus faz. Uma vez que Deus tenha feito a sua obra e nos redimido por meio do sacrifício e da obra cabal de Cristo Jesus, aqueles que foram alcançados por essa obra e que foram tocados pelo poder do Espírito Santo, eles irão necessariamente demonstrar a sua salvação no cumprimento da vontade de Deus. Eles vão se esforçar para isso, eles vão correr atrás do prejuízo, eles vão amar a lei do Senhor, e eles vão desejar obedecer os seus mandamentos, por mínimos que sejam. Uma igreja que está diante da verdade, da palavra de Deus e do seu evangelho, é uma igreja que não mede esforços para obedecer a pregação que o pastor pregou no domingo. Ela corre atrás. Meus irmãos, é muito humilhante para a gente, né? Olhar para Esdras, olhar para Neemias, olhar para esse capítulo 8 e depois olhar para a gente, né? É muito humilhante. Mas que o Senhor use essa mensagem de hoje, esse texto de hoje, essa história tão maravilhosa do Evangelho, para nos motivar a exercer demasiado critério, zelo nos nossos púlpitos, de modo que a nossa igreja seja sempre uma igreja avivada, no sentido de compreender as Escrituras, se enxergar como pecador, enxergar a Deus como ser ativo na nossa redenção e obedecer aos seus mandamentos. Que a nossa igreja esteja sempre a essa disposição. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé?
fazer uma oração. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, ansiando, ó Deus, com grande urgência, que o Senhor nos avive, que o Senhor nos torne uma igreja saudável. Ó Deus, e como isso se dará, se não por meio da pregação insistente e expositiva da Tua palavra. Senhor, abre a nossa mente para entender a Tua palavra. Abre os nossos corações, convence os nossos corações a se submeterem à Tua palavra, Senhor. E que todo o resto seja secundário, desnecessário, dispensável, diante da urgente e do urgente valor da Sua palavra, Senhor. Nós pedimos que seja essa a nossa realidade, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Eu encerro minha participação no congresso. Muito grato por vocês, pela amizade de vocês, pelo carinho. Que Deus os abençoe e espero vê-los em outras oportunidades. Amém.